Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aquele tema sobre abrindo as Escrituras, vamos falar um pouquinho hoje sobre a lei. Devemos cumprir a lei? Em Romanos 7,7 diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi Paulo dizendo. E 1 Pedro 2,24, nós vamos ver que, levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os nossos delitos, vivamos para a justiça. Porque pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fostes sarados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, que havia nas ordenanças e nos era tremendamente prejudicial, ele arrancou do meio de nós inteiramente e encravando na cruz. Ele cravou na cruz todos os nossos pecados. Tudo aquilo que havia na lei que nos era contrário foi cravado na cruz. E Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Quer dizer, Jesus não só cumpriu a lei, como aperfeiçoou a lei. Ele aperfeiçoou ainda mais a lei. Isso, quando ele disse isso, ele estava no Monte das Bem-aventuranças, falando sobre as bem-aventuranças lá no Monte das Beatitudes, ou das bem-aventuranças lá em Cafarnaum. Exatamente porque a lei foi dada a Moisés no Monte Horebe, ou Monte Sinai, como alguns querem chamar, é Monte Horebe, situado na península do Sinai. É uma cadeia montanhosa chamada Horebe, e o Monte Horebe é o pico dessa cadeia montanhosa. Então lá foi dado a lei. E Jesus, então, no outro monte, que é o Monte das Beatitudes, das Bem-aventuranças, Jesus fez questão de falar sobre isso, que ele não veio para destruir a lei, mas para cumprir a lei. E não só cumpriu, como aperfeiçoou a lei. Então, essa questão da lei, nós devemos cumprir a lei. A lei é o seguinte, existe a lei social e existe a lei moral. A lei cerimonial e a lei moral. A lei moral, nós temos que amar a lei moral, não é para cumprir, porque ele já cumpriu por nós. Eu li aqui que ele já cumpriu por nós a lei, e já encravou na cruz todo o escrito da dívida que estava sobre nós na lei, foi encravado no madeiro. Jesus cravou lá na cruz, no Calvário. Então ele já fez esse sacrifício por nós, não há necessidade nenhuma de nós cumprirmos a lei moral. Agora, amar a lei moral é obrigação nossa. Nós temos que amar a lei. Cumprir não, mas amar a lei. Porque a lei, na verdade, é a Bíblia. A Bíblia, a Torá, a lei. Se você não ama os 5 primeiros mandamentos os 5 primeiros livros da Bíblia, então é complicado. Então a lei moral, essa nós temos que amar. Não cumprir, mas amar a lei. Tá? Agora, o cerimonial, a lei cerimonial, que aí na lei cerimonial vem aí o sábado, vem aí a carne de porco, etc, etc, etc. Todas essas coisas aí. A lei cerimonial nós não precisamos cumprir. Nem amar e nem cumprir a lei cerimonial. A moral, sim, a lei moral, essa é a obrigação nossa amar. Agora, a lei cerimonial, nós estamos desincumbidos de cumprir a lei cerimonial. Todo aquele cerimonialismo que fizeram no deserto e que andaram, aquilo lá nós estamos, não precisamos cumprir aquilo lá. Mas a lei moral, essa nós temos que amar com toda a nossa força, do nosso coração, da nossa alma e nosso espírito. Então, porque aqui está escrito lá, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, de todo o teu coração. Jesus falou isso lá no Evangelho, ele falou sobre isso. Então, nós devemos sim amar a lei. Cumprir não, porque ele já cumpriu. É quando nós podemos dizer, quando Paulo disse que
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no versículo 2, no capítulo 8, versículo 1, no versículo 2, assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei, do pecado e da morte. Então veja, quando está falando da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, está falando do Espírito Santo. Então, nós fomos libertos disso aqui. Nós somos libertos da lei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, tira esse peso que você tem sobre os teus ombros, tira esse peso que você tem na tua consciência, tira isso. Aceite Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, Ele já cumpriu tudo isso em teu lugar. E você fica livre de toda aquela ordenança da lei. Tudo aquilo que estava escrito lá, Ele já encravou no Calvário. Então, aceita Jesus, creia nele, siga ele, esquece a lei. Ame sim a lei, mas cumprir não há necessidade nenhuma. Jesus já cumpriu por nós a lei. É isso que eu queria falar sobre a lei. Entenda isso, lei moral e lei cerimonial. Lei moral, amar sim, mas cerimonial não. Um sábado, carne de porco, não. Porque Deus já abençoou os animais. Não há essa necessidade de fazer todas essas coisas aí. Ok? Então, vamos para a segunda parte. Maldição hereditária. Tem tanta gente preocupada com essa tal de maldição hereditária. A maldição hereditária existe? Sim, ela existe. A maldição hereditária, ela existe. Veja, a maldição hereditária, no Êxodo, capítulo 20, diz assim, ó, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Viu como realmente existe a maldição hereditária? Mas para aqueles que aborrecem a Deus. No versículo seguinte, já no versículo 6, aquele era o versículo 5, agora o versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, ele faz milhares de gerações, 1000 gerações para frente. Ele faz misericórdia até 1000 gerações para frente para aqueles que amam a Deus. Então, você ama a Deus? Então não é para você a maldição hereditária. A maldição hereditária é para aqueles que odeiam a Deus. Ela existe sim, mas para aqueles que odeiam a Deus, para aqueles que amam a Deus, não existe maldição hereditária. Ele faz misericórdia até 1000 gerações para frente. Em Deuteronômio 24, versículo 16, diz assim, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então não tem essa conversa que o pai era bandido, o filho também, o outro... Negativo. Cada um vai morrer pelo seu pecado. Se ele pecou lá atrás, se ele errou lá atrás e morreu em pecado, ele vai pagar por isso. Mas você não. Então, você só vai pagar se você quiser também. Você quer fazer o mesmo pecado que ele? Você quer seguir o mesmo caminho dele? Então você não ama a Deus. Então você ama o pecado, então você quer fazer essas coisas, quer ser contrário a Deus. Agora, se você quiser seguir a Deus, se quiser fazer a vontade de Deus, então não é para você a maldição hereditária. Isaías capítulo 31, versículo 29 e 30, diz assim, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Quer dizer, o pai que pecou e os filhos levaram a culpa? Não leva a culpa nenhuma. No versículo 30 diz assim, ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Lógico, se cada um que comer uvas verdes, cada um que pecar, cada um que entrar pelo caminho do mal, vai colher aquilo que ele está plantando. Então, a maldição hereditária é nesse sentido. Em Provérbios 3,33 diz assim, ó, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então, a decisão é tua. Tu quer ser abençoado? Então,
siga o Senhor e esquece essa maldição hereditária, que isso aí é para quem não ama a Deus, é para quem odeia a Deus, porque quem peca odeia a Deus, quem peca não ama a Deus. Agora, se você não peca, se você anda no caminho do bem, você quer fazer as coisas direito, então as bênçãos do Senhor habitará sobre a tua casa, sobre a habitação do justo. Então, falando mais uma vez acerca disso, as pessoas ficam muito paradas na primeira parte do versículo, diz que ele é um Deus zeloso e que visita até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam. Não percebe daqueles que o odeiam. Porque no versículo seguinte, ele diz assim, mas faça misericórdia até 1000 gerações para frente daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então, não é para você a maldição hereditária. A maldição hereditária é para aquele que odeia Deus, é para aquele que quer o pecado, que quer seguir o caminho de pecaminosidade. Ah, mas o meu pai era pecador, eu também sou pecador. Bom, então você já não odeia, você já odeia Deus então. Porque Deus e o pecado não tem comunhão, não tem acerto. Há um abismo entre Deus e o pecado. Então, ou você segue a Deus, ou você faz as coisas que agradam a Deus, para que você tenha misericórdia até 1000 gerações para frente, ou você odeia a Deus e aí verdadeiramente ele visita até a terceira e quarta geração da tua família. Entendeu? Então isso é maldição hereditária. Ela existe sim, mas para aqueles que odeiam a Deus, para aqueles que amam, não. Há bênçãos do Senhor sobre aqueles que amam a Deus, ok? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.